Gente, a paz do Senhor, senti de gravar esse vídeo do meu devocional do dia de hoje, dia 12 de abril, que tá falando assim. Aqui, ó. Tá? Do dia 12. Que tá falando assim. Minha filha tá acordada, tá, gente? Aí ela pode me chamar. Aí pode ouvir, vocês ouvirem ela, a Isabelle, que eu falei ontem no vídeo. Ontem não, essa madrugada, né? E Deus me tocou. E hoje eu tô com o celular certo para mostrar a música que meu esposo fez pra mim, o louvor, a live. E eu não coloquei o fundo. Se eu sentir de colocar, eu coloco, tá bom, gente? Aí o que fala aqui no dia de hoje, 12 de abril? A tática do inimigo. Quando mais você mergulha em seu relacionamento, é o que eu estava falando no outro vídeo, né? Na verdade, só tá confirmando, né? O que eu falei. Quando mais você mergulha em seu relacionamento com o Senhor, mais o inimigo tenta afastá-lo do Criador. Quanto mais você procura ouvir a voz de Deus, mais o diabo tentará sussurrar em seus ouvidos a última coisa que o inimigo quer é que você aproxima do Altíssimo, que você não é boa bastante e nada dá certo em sua vida. Está tomando todas as decisões erradas, que essa mentira são tão repetidas em sua mente que passa a soar verdadeiras. De repente você se pega acreditando em todas elas, e não é que isso que o Senhor deseja para você. Deus deseja que você se alegre nele. Se alegre, porém, todos os que se refugiam em ti, cante sempre alegria, estende sobre sobre eles, a tua proteção em ti. Escute as que amam teu nome. Salmo 5 e 11. Vamos procurar no Salmo 5 e 11. E aí eu já aproveito e leio o Salmo 91 também. Ó, já caiu no Salmo 91. Eu vou ler o Salmo 91 e já vamos ler o Salmo 5 e 11, que já caiu no Salmo 91, gente, sem brincadeira. Caiu nos Salmos 91. Eu leio toda noite e tento toda manhã antes de sair de casa. Mas a toda noite, gente, eu tô cansada, tô com sono, né? Porque a noite passada foi... eu tentei a postar o vídeo, demorou para postar, porque eu ainda não consigo ter o acesso de fazer uma live, porque eu preciso pagar por mês, vamos por etapas, né, para fazer uma live. Eu vou chegar nesse nível também, né, então vamos por etapas, por direções, né, que eu entendi que tem que pagar por mês, né, para ter esse acesso no YouTube, fazer lives ao vivo, e eu ainda não tenho esse acesso, eu ainda não tenho condições no momento que para fazer esse acesso, para ter lives, mas vamos chegar nesse nível também. E é uma porta também, viu? Dívidas é uma porta de entidades, de demônios, né? Porque o que ele veio fazer? Qual é o trabalho do demônio, né? Roubar, destruir e matar. Então, dívida está entre esse roubar, matar e destruir. Você não conseguir, se você estiver com o nome sujo, eu estou com o nome sujo, estou com uma porta que eu tenho que fechar, eu tenho que limpar meu nome, eu tenho que pagar todas as minhas contas, deixar meu nome limpo, acesso da porta, a porta que está aberta, fechar a porta, é uma porta que está aberta na minha vida. Você, eu acho que antes de uma pessoa, aí é um pensamento meu, antes de uma pessoa dar o dízimo, dar oferta numa igreja,
Primeiro, fecha todas as portas de acesso. Se você tem dívidas, portas abertas, dívidas, nunca consegue fechar essas portas, lute para fechar. Pague todas, nem que demore 1 ano, 2 anos, mas feche essa porta. Aí vocês vão ver o poder de Deus. Ah, porque a minha vida não vai para frente, porque eu não consigo deixar meu nome limpo, porque eu não consigo coisas novas, porque tem uma porta aberta, tem um acesso aberto que tem que ser fechado, né? Como que se você vai ser fiel a Deus no pouco, se você tem um acesso aberto que tem que fechar? E isso serve para mim. Eu vi uma pregação da Thalita Lemes, Thalita Lemes, que eu falei ontem, e falei da Ana Cláudia. Elas trabalham na área de libertação. Uma faz, as duas quase 1 ano que tá postando, fazendo cultos online, postando como que faz para trabalhar na área de libertação. Elas têm esqueci o nome no momento agora. Aí tem também o Caio e tem um jovinho que eu comecei a ver os vídeos dele faz pouco tempo, não lembro o nome dele. O Caio, eu não lembro o sobrenome dele também, mas a da Thalita é a Thalita Lemes e da Ana Cláudia. As duas trabalham com libertação, o Caio também, e mais esse outro irmãozinho jovem de tudo, que eu ainda não decorei o nome dele. E não da Thalita Lemes, ela fala, né, que uma das portas de acesso é a dívida, nome sujo, né? Temos que fechar esse acesso, né? Essa porta, temos que limpar o nome, para depois abençoar um ministério, para depois dar um dízimo na igreja, uma oferta, ou ajudar um necessitado. Primeiro, vamos fechar o acesso. Eu ia falar que eu ia ler o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Dirá o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste maliciosa. Ele cumprirá as tuas penas debaixo das suas asas. Será seguro, na sua verdade terá o teu escudo, a tua defesa. Não terá medo do terror da noite, nem da que voa de dia, e nem da peste que anda na escuridão, e nem que na mortandade que sola no meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a atingir. Somente com teus olhos contemplarás e vê-la a recompensa dos ímpios. Porque o Senhor é teu refúgio, altíssimo da habitação. Nenhum mal se tentará na praga alguma, chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para guardar em todos os teus caminhos. E eles sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará no leão, na cobra, cansará os pés dos filhos do leão e serpente. Porquanto tão encerramente me amou e também me livrou, e retirou do alto, porque reconheceu o meu nome. Ele invocará, responderei, estarei na angústia dele, retirarei, glorificarei, fartá-los com longuras de dias e mostrarei a minha salvação. Amém. Agora vamos pro devocional no Salmo 5 e 11. Glória a Deus, aleluia. 5 e 11. Porém, alegre todos que confiam em ti, exalta eternamente, porquanto tu és defendes de ti, glorificarei quem amar em teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás os justos secundos da tua benevolência, como de um escudo. Olha o que fala no Salmo aqui. Proteção contra os ímpios. Salmo do Davi para contar o mar sobre Nilote. De ouvir as minhas palavras, o Senhor atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei do meu Deus, pois em ti orei.
pela manhã ouvirá a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti, vigiarei, porque tu não é meu Deus, que tenho prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não preparam a tua vista, aborrece dos que praticam a maldade. Destruirá aqueles que falam a mentira do Senhor, aborrecerá o homem sanguinário, prepotulento, porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, em teu temor, e me inclinarei para que teu santo templo. Senhor, guia-me da tua justiça por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim e o teu caminho, porque não há retidão da boca deles, e das suas estranhas vão verdadeiras maldades da sua garganta, e uns sepulcros abertos desnoje com a sua língua. Declara oculto ao Deus, cai por seus próprios conselhos, lança-se fora por causa da multidão e da sua transgressão, pois se rebelarem contra ti. Porém, alegre-se de todos que confiam em ti, exalta eternamente, porquanto tu defendes de ti, gloriei os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoará o justo, se cumpla a tua benevolência contra nenhum escudo. Gente, desculpa minha filha. Então, o devocional de hoje foi isso. E aí, eu queria falar, que eu falei ontem da chave, né? A chave, então, aquilo que aconteceu com a minha filha, como se uma porta estivesse destrancada, a porta estava fechada, além de fechada, estava trancada. E esse foi a chave que ela destrancou. E aí, dezembro, eu não lembro se foi bem em dezembro, se foi no final de dezembro, de novembro, que eu acordei de madrugada e escutei, eu tava no quarto, e escutei, meu marido tava dormindo, a neném tava dormindo, era de madrugada. Escutei 3 tum-tum na porta. Eu moro em apartamento. Gente, desculpa, eu pausei o vídeo que a minha neném veio aqui. Ó, que difícil quando ela... Gente, desculpa, pus pausa. Perdi, eu acho que até o foco. Por causa da neném. Então, aí eu tava falando da porta, né? Era madrugada e escutei, né? Eu escutei 3 vezes tum-tum na porta e comecei a vir pra sala, né? Que eu moro em apartamento. E as 3 tum-tum e escutei a campainha tocar. Só que a minha campainha tá quebrada, né? E escutei 3 vezes certinho. Toque, toque, toque 3 vezes e mais a campainha. E eu olhei no olho mágico, não tinha, a luz estava acesa do bloco e não tinha ninguém. Na hora eu não entendi. Na hora eu não tive discernimento para entender que era Jesus batendo na porta. Era Jesus pedindo para ele ter acesso, para ele entrar, né? Que ele estava me chamando, né? Só que na hora eu não entendi isso, né? Achei estranho, fiquei pensando coisas, mas no momento não veio esse entendimento, né? Só que aí passou uns tempos que veio isso na minha cabeça. Foi, não, o diabo, ele não bate na porta para ele entrar, ele entra sem perdição. Na hora que você vai ver, ele já acabou com a tua vida, já destruiu com a tua vida e mais além tira até a tua vida. Eu falei, não, o diabo não é, porque o diabo ele não bate na porta, e muito mais 3 vezes, né? E aí eu tive entendimento, foi Jesus Cristo entrou na minha porta. E daí que eu comecei, né, depois que eu tive esse entendimento, tive esse discernimento, que eu comecei
a ver as pregações a primeira pessoa que eu vi as pregações, estudos de libertação, primeiro de tudo foi ex-bruxos, né? Testemunho de ex-bruxo, como eles trabalhavam no outro lado e como eles estão hoje no lado de Deus, né? E depois eu fui vendo os estudos, entendimentos. Daí veio a Ana Cláudia, aí depois por último agora veio a Thalita Lemes, depois o Caio, e depois desse mocinho que eu não estou lembrando o nome. E um testemunho da Jaqueline também, foi o que me marcou muito. E os podcasts, né? Cultos online, né? E isso foi me fortalecendo, né, como eu tô até hoje, né, na oração, jejum, propósito, oração de madrugada, e assim tô indo. E tentando fechar todos os acessos da minha vida, como eu lembrei agora de que uma dívida é uma porta aberta, tem que fechar, né, um acesso, né, para demônio conseguir agir sobre as nossas vidas, não só como na minha vida e como na qualquer vida, né? E eu luto todos os dias, não é fácil, tem dias que eu não tenho coragem de ler a Bíblia, de orar, eu faço uma oração rápida, tem dias, confesso, e já desse tempo, desde dezembro até hoje, tem dia que eu não peguei na Bíblia, eu confesso, mas foi poucos dias, e eu tento não sair na presença de pegar a Bíblia, nem que se for para me ler só o Salmo 91, né? Que nos protege dos ataques espirituais. Os ataques espirituais, eles não têm folga, é 24 horas, é todo santo dia. Antes mesmo de eu buscar Deus de todo o meu coração, de me entregar, de me ungir, né, na presença de Deus, me consagrar, ungir não, me consagrar para Cristo, que é no jejum, na oração, na palavra, na oração da madrugada. Antes, os demônios já se levantavam contra mim. Sempre teve levante no meu trabalho, tanta coisa que eu já passei no qualquer trabalho que eu já tive, né, mas no último trabalho antes desse, tive muitos ataques. Nesse que eu estou hoje, não estou mais no posto de saúde, gente. Hoje eu trabalho no mercado, né? Tem a vida no mercado. Antes eu trabalhava de segunda a sexta, que eu trabalhava no posto de saúde. E hoje eu trabalho no mercado. E então eu tenho só minha folga de domingo. E então tem dia que não é fácil. Ainda mais quando você ora de madrugada, você faz essa entrega, né? Você renuncia ao seu sonho, você tá renunciando seu sono, dizer, para buscar Deus. Quando você faz jejum, você tá deixando de alimentar a carne para fazer a renúncia pro Espírito, né? Para Deus, pro Espírito Santo. Você conseguir ouvir o Espírito Santo e ter o sobredomínio sobre a tua carne. Então, quando eu faço essas madrugadas, é muito difícil para mim. Aí tem noite que eu não durmo, não consigo dormir. E aí eu fico mal. Tem dia eu fico mal o dia inteiro. É uma luta, né? É um contra-ataque. Né? E aí eu falo, esses tempos eu falo, mas sem eu buscar Deus, eu tenho os levantes. Por que não buscar um íntimo com Deus, intimidade com Deus, mais de Deus? Querer ser usado por Deus? Sem eu buscar, tem o tranco-ataque, os demônios se levantam sobre a minha vida para tentar me destruir, para tentar me levar, né? Para não conseguir ter o galardão da salvação. Então por que eu não vou? Por que eu não vou buscar? Por que eu não vou ter intimidade com Ele? Por que eu não vou me consagrar para Ele, né? Por que eu não vou abrir mão do meu eu para Ele? Né, da minha carne. Matar minha carne todos os dias não é fácil, não. Dizer não pra carne não é fácil. Não é fácil.
mas não é impossível. Como jejuar não é impossível, né? Tudo tem um começo, tudo tem um processo, tá? E eu quero ajudar as pessoas, né? No começo, eu tive o meu começo, tô no meu começo, tô no caminho, sou um bebê, né? Tá no caminho, né? Só 5 meses que eu tô nessa batalha, né? Quero mais, quero ser usada, realmente usada pelo Espírito Santo. Quero que o Espírito Santo use a minha vida, minha boca, meu ser, para ganhar almas para Deus, para libertar almas. Assim, igual a Thalita. A Thalita fala que ela é caçadora de demônios. Eu quero ser a Patrícia caçadora dos demônios. E no meu lado, meu esposo, né? E então eu vou mostrar o louvor que eu ia mostrar ontem, que ele fez pra mim, que me ajudou a me fortalecer a minha fé. A minha fé, muito. Foi muito mesmo, foi nem pouco. E era isso que eu queria falar, né, do tum-tum da porta. E eu não consegui lembrar, né, porque o Espírito Santo tomou outra direção do vídeo, né. Nosso amor é um laço divino. Patrícia, tu és meu destino. Trabalhamos dia e noite sem descanso. Mas mesmo na distância eu sinto teu. Ai, gente, saiu. Era aí, mas é isso aí. Como eu não tô no meu celular, é o celular dele. Eu sinto teu manto. Mesmo quando as lutas vêm nos cercar, o nosso amor sempre vai nos guiar. A fé nos une, nunca estamos sós. Marchemos juntos sob a luz de Deus. Ela que me chama pra igreja e ora, mas exausto chego sem demora. Nosso amor suporta todas as brigas, na devoção dela a paz sempre brilha. Patrícia, por ti eu quero lutar, mesmo cansado vou sempre tentar. A fé que ilumina nosso caminho, faz valer amor cada espinho. Anos se passam, mas seguimos em frente. Com Deus o amor se faz presente. Quando nos separamos por trabalho e tempo, Ele une nossas almas num abraço eterno. Mesmo quando as lutas vêm nos cercar, o nosso amor sempre vai nos guiar. A fé nos une, nunca estamos sós. Marchemos juntos sob a luz de Deus. Em cada oração sinto teu calor. Patrícia, teu coração é meu amor. A devoção nos molda e nos mantém. Em cada dia juntos dizemos amém. Portanto, agradecemos a Deus todo vivido. Nosso amor é forte como deveria ser. Em Deus encontramos nosso florescer. E aí, gente, não tem como não fortalecer a fé. Não falam o que ele fez pra mim, lindo.
E foi o Espírito Santo que tomou ele, só pode. Né? Ele tá vendo, né? Os meus sacrifícios, né? Por nós, por mim, por ele. Né? Eu falo pra ele que eu vou ver ele liberto do cigarro, que eu vou ver ele liberto dessa ansiedade que ele tem, dessa tribulação que ele tem, que ele é muito nervoso, né? Que ele vai sentir a paz, ele vai sentir Deus chamar, como Deus me chamou, como Deus tá trabalhando na minha vida, que eu tenho sede, cada dia mais eu tenho sede de Deus, mais eu quero de Deus, mais eu quero a presença do Espírito Santo, mais eu quero buscar a Deus, mais eu quero ter intimidade com Deus, mais eu quero me mergulhar na presença de Deus, mais eu quero me entregar para Deus, mais é profundo, mais eu quero profunde, mais eu quero de Deus, mais eu quero sentir a presença de Deus sobre a minha vida, o Espírito Santo, eu quero ser usada. Por isso que eu falei que eu quero casar, porque o nosso tempo tá acabando, a gente não é casado no papel. Eu quero casar no papel, na lei de Deus, com a bênção do pastor, né? Pra fluir a minha vida, porque se o nosso tempo aqui na terra tá acabando, o fim dos tempos tá aí, as palavras de Deus tá se cumprindo. A hora de buscar Deus é agora, onde que nós pode achar, as portas estão abertas ainda, vai chegar o tempo que as portas vão fechar, a gente não vai ter mais acesso à internet. Não vai ter as portas abertas das igrejas. O tempo está acabando. E a única salvação é Jesus Cristo. O único santo dos santos é Jesus Cristo. O único caminho é Jesus Cristo. Não é adorar santos, imagens. Gente, tá na palavra, é só adorar Ele. Eu vou achar aqui, eu vou gravar um vídeo. O Espírito Santo vai me dar um entendimento para mim falar que é só adorar Jesus Cristo. O único caminho é Jesus Cristo, e eu quero mergulhar cada vez mais na presença dele, eu quero ser usada, eu quero trabalhar para Cristo. Eu quero ganhar almas para Cristo, eu quero ajudar as pessoas que tiverem necessidade de ajuda, não só no mundo espiritual, não só na libertação, mas na vida terrena, na vida terrena, na vida. Ter condições de ajudar o pobre, ajudar a minha família, ajudar quem me ajudou, quem nunca virou as costas para mim. Eu não tive condições de ajudar minha mãe. Se eu tivesse tido condições, eu tinha pagado uma cuidadora para cuidar dela, do meu tio que tá hoje com mau Alzheimer, tá internado, não lembro de mais ninguém, não sabe quem é mais ninguém, tá internado numa casa de repouso. Se eu tivesse condições hoje, ele não estaria na casa de repouso, ele estaria na minha casa, lá em Souzas. Eu estaria pagando 2 cuidadoras para cuidar dele, porque ele foi como um pai para mim. Eu não tive um pai. Que, como eu já falei, minha história é triste. Uma mãe doente, vim de um estrupo. Uma história meio triste, que um dia eu estou esperando Deus agir sobre 2 desejos, sobre essa relação do meu pai. E se cumprir, um maior desejo que eu tenho, Deus cumprir, para me contar tudo. Eu já falei isso no Facebook uma vez, nas minhas revoltas, uns anos atrás, mas agora não é hora de eu falar. Eu tô esperando Deus agir, eu creio que Deus vai agir, é um grande desejo do meu coração, né, de meu pai pedir perdão do que ele fez para minha mãe e pelas pessoas que ele fez, e outras coisas também, que é a relação a isso, né? Porque até o próprio demônio veio falar pra mim que a história sobre do meu pai, que vieram falar pra mim quando eu tinha meus 15 anos, uma prima minha veio me falar quem é o meu pai, que eu já tinha escutado nas ruas, na boca das pessoas que não eram da minha família, e falava que tal pessoa era meu pai, que tal pessoa era meu irmão. E aí uma vez com 15 anos, tava na casa de uma prima minha, ela falou pra mim quem era meu pai. E uma vez na vida errada que eu estava tendo, uma vida errada, por isso que eu falo que eu tive que errar. Eu tive que entrar na vida que eu entrei, porque eu tive que conhecer os 2 lados. E eu conheci uma mãe de santo nessa vida que eu estava. 2 mães de santo, né? E uma delas que eu conheci, ela tava na casa dela, ela pegou, virou pra mim e falou que o tranca-rua queria falar comigo.
Só tava eu na casa dela. Eu sabia quem era tranca-rua. E eu peguei e falei, meu Deus, que o próprio demônio quer falar comigo? Gente, desculpa minha filha de novo. E aí ela perguntou pra mim se ela, que ele queria falar comigo, se ele podia falar comigo. Aí eu falei, mas como que ele vai falar comigo? Gente, espera um minuto. Desculpa, a gente gravar um vídeo ou uma live com uma criança acordada, com uma criança de 3 anos, quase 4 anos, acordada é meio complicado. Ai. Então, aí ela falou, ele vai abaixar em mim e ele vai falar com você. Ele pode abaixar em mim? Aí ela esperou eu falar, né? Se eu dava autoridade pra ele abaixar nela pra falar. Eu falei, seja Deus quiser. E aí ele abaixou, a voz dela mudou. E ele falou, a história que te contaram sobre o seu pai é verdade. E ele falou outras coisas também, que eu não lembro o que era. Mas é verdade. Tá? Aí eu falei, nossa, gente, Deus permitiu até o próprio demônio confirmar a história do meu pai. Então eu tenho um desejo em relação ao meu pai. E ele já tá perdoado. Foi difícil eu perdoar ele, foi difícil aceitar, né? E perdoar. Mas eu tenho um desejo, né? Dele chegar em mim e em outras pessoas pedir perdão do que ele fez. E eu estou à espera disso acontecer. Tá na mão de Deus. Deus conhece meu coração, mas ele permitiu que o próprio demônio vinsse falar comigo sobre esse fato da minha vida. E estou esperando em Deus as confirmações, aconteceu o meu desejo, né, dele vir pedir perdão, que ele não vai ter paz até ele pedir perdão, ele assumir, né, que ele errou. Hoje ele vai na igreja, hoje ele diz que é convertido. Quem sou eu para julgar? Eu não posso julgar ninguém, né? Então, se vai na igreja, está convertido, então se arrepende dos pecados, certo? Arrepende do que fez. Então, eu estou esperando me pedir perdão. E Deus agir. E isso aí. Tá? Quem conhece a minha história, para quem eu já falei, sabe do que eu tô falando. Quem sabe da história sabe de quem que eu tô falando. Então, tá na mão de Deus. A minha vida tá na mão de Deus, meu casamento tá na mão de Deus, meus desejos, meus desejos do meu coração, se agrada a Deus, Deus vai cumprir. E esse desejo é um dos maiores desejos que eu tenho, né? De ver o sobrenatural sobre a minha vida, né? Porque ele foi batizado, vai na igreja, busca a Deus, então por que não se arrepender, né? Então é isso, gente, perdão. Acho que umas 3 vezes eu tive que pausar o vídeo. Desculpa a minha filha me chamando. Por isso que eu sempre faço os vídeos de madrugada, quando ela tá dormindo. Mas eu senti de fazer esse vídeo do devocional de hoje e acabei falando isso também, tá? Minha vida tá na mão de Deus. O que tiver que acontecer pra honra e glória dele, por eu estar viva já é uma honra e glória de Deus, porque não era pra me estar aqui, era pra já me estar queimando fogo do inferno. Das portas, acessos que eu abri sobre a minha vida e as portas dos pecados da minha família, que é o pecado de maldição, de geração, né? De hereditária. Gente, eu tenho língua presa, então me perdão
de algumas palavras sair errada, porque eu tenho a língua presa e não consigo falar a palavra certa. Então eu peço perdão também por isso, tá, gente? E é isso aí, tá? É Deus na minha vida. Só tô esperando o mover de Deus, dele cumprir um desses desejos no meu coração, né? Porque, como eu falei, minha história não é muito legal de se contar, mas também é um grande testemunho, né? Porque não era nem pra mim ter nascido, não era nem pra mim estar aqui, mas pela permissão de Deus, eis-me aqui, né? E eis aqui viva. O diabo se levantou várias formas da minha vida, quase me levou pro fogo do inferno, mas Deus não permitiu. Deus permitiu ele se levantar várias vezes na minha vida. Deixar eu arrasada, mal pra caramba. Mas não permitiu tocar na minha vida. Porque isso aqui, gravando esse vídeo, porque eu tô em vida. Não era pra eu estar aqui. Era pra eu estar queimando fogo do inferno. Né? Até como a última vez que eu tentei me matar, eu não me lembro que eu tinha vontade de me matar. Não tava com desejo de me matar, eu tava com desejo de dormir. E eu quase fui. Foi 3 dias inconsciente. Aconteceu coisas que eu não lembro esses 3 dias. Mas eu peço para o Espírito Santo me revelar o que aconteceu. Para fechar a porta que foi aberta. E para honra e glória de Deus. E vamos esperar o mover de Deus sobre a minha vida. Me perdoa aí, gente. Perdoa as palavras que eu não consigo falar corretamente. Me perdoa pela minha filha. E Deus vai agir. Sempre agiu. Sempre me livrou da morte. Sempre me livrou dos levantes do demônio sobre a minha vida. Eu tive muitos levantes sobre a minha vida, sobre a minha vida. Mas estou aqui. Fiz coisas erradas na minha vida. Pequei. Como quem nunca pecou, quem nunca errou, né? Quem nunca teve falhas. Mas Deus é Deus de amor, Deus de perdoar, né? Amém, 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 amém. Fica com Deus.